Planejamento e avaliação referente à Prova Nacional Docente. Este é apenas um resumo fruto do meu estudo. A avaliação do ensino e da aprendizagem é um processo contínuo, voltado para verificar, refletir e intervir na qualidade do ensino e no desenvolvimento dos estudantes. Avaliar não é apenas aplicar provas, mas acompanhar todo o percurso educativo, utilizando diversos instrumentos como observações, registros e produções dos alunos. Um dos pontos centrais é compreender que a avaliação é processual e formativa, ou seja, não se limita a um resultado final. Ela deve ocorrer ao longo de todo o processo, possibilitando ajustes e intervenções pedagógicas. Avaliar significa coletar informações, analisá-las e agir sobre elas para melhorar o ensino e a aprendizagem. A avaliação tem múltiplas funções. Pode qualificar, atribuir notas ou conceitos ou quantificar, como nos exames seletivos, mas seu papel mais importante é o formativo, pois orienta e melhora o processo pedagógico. Existem três dimensões da avaliação. Primeiro, a avaliação das aprendizagens, feita pelo professor, com foco no aluno e na sala de aula. Segundo, a avaliação institucional analisa a coerência das práticas com o projeto pedagógico da escola. Terceiro, a avaliação em larga escala, realizada por órgãos públicos, mede o desempenho de sistemas de ensino. Neste conteúdo, a ênfase está na primeira dimensão, centrada na relação professor-aluno. A avaliação escolar é entendida como um conjunto articulado de práticas, não uma ação isolada. Ela envolve coleta, análise e interpretação de dados sobre o desempenho dos estudantes, permitindo que o professor reflita sobre a sua metodologia e revise suas estratégias. Avaliar sem interpretar compromete o processo, pois é a interpretação que orienta as mudanças pedagógicas. Outro ponto novo é a distinção entre ensino e aprendizagem. O ensino é o ato de transmitir conhecimentos e criar condições para que o aluno aprenda. A aprendizagem, por sua vez, é o processo de adquirir ou modificar saberes e atitudes, sendo contínua e ativa. Ambos são interdependentes e indissociáveis. Não há ensino sem aprendizagem, nem aprendizagem sem ensino planejado. Atualmente, o processo educativo busca romper com a relação verticalizada entre professor e aluno, substituindo-a por uma relação horizontal, baseada no diálogo, cooperação e construção conjunta do conhecimento. A aprendizagem pode ocorrer de duas formas: aprendizagem casual espontânea, sem planejamento, como quando surge um tema inesperado na aula, e aprendizagem organizada, planejada e intencional, com objetivos e materiais definidos. Nenhuma delas é superior, as duas se complementam na construção do saber. Outro ponto importante é o momento da avaliação. A prática de avaliar apenas ao final a avaliação somativa é insuficiente, pois impede intervenções no percurso. A LDB recomenda que a avaliação ocorra durante o processo, considerando todo o caminho do estudante, não apenas a nota final. A avaliação formativa é, portanto, a mais adequada à educação básica, pois permite acompanhar o progresso, identificar dificuldades e intervir de forma contínua. Por fim, a avaliação tem funções fundamentais: diagnosticar avanços e dificuldades, orientar a prática docente, promover reflexão sobre o ensino e a aprendizagem, comunicar o desempenho aos responsáveis, fortalecendo o diálogo entre escola e família. A avaliação do ensino e da aprendizagem é um instrumento de regulação pedagógica que visa não apenas medir resultados, mas melhorar o processo educativo, garantindo que o ensino e a aprendizagem ocorra de forma coerente, contínua e significativa. A avaliação do ensino e da aprendizagem é parte essencial do processo educativo e deve ocorrer de forma contínua, reflexiva e integradora. Ela envolve tanto o professor quanto o aluno, buscando o equilíbrio entre ensinar e aprender, com base em uma relação horizontal e não hierárquica. Avaliar, portanto, não se resume à atribuição de notas, mas deve ser entendida como uma prática de intervenção, reflexão e aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem. Conceito de avaliação. A avaliação educacional não possui uma definição legal específica.
mas é amplamente discutida por autores como Libânio, Lucchesi Vasconcelos, Ilma Veiga e Saviani. Para eles, avaliar é coletar e analisar informações que permitam acompanhar o desenvolvimento dos estudantes e reorientar o ensino, sempre com foco na melhoria da aprendizagem. A prova é apenas um dos instrumentos possíveis de avaliação e não deve ser vista como algo negativo, mas sim como parte de um conjunto diversificado de estratégias, como trabalhos individuais, em grupo, projetos e atividades com tecnologias. Essa diversificação torna a avaliação mais justa e completa. A avaliação precisa ser contínua, permitindo ao professor refletir sobre sua metodologia, ajustar estratégias e perceber o progresso dos alunos. Avaliar continuamente ajuda a diminuir a ansiedade e a mudar a visão de que a avaliação é punição, reforçando seu papel de acompanhamento e aprimoramento formativo. Embora em alguns contextos, como concursos e seleções públicas, a avaliação tenha caráter classificatório, no ambiente escolar sua função principal é formativa, ou seja, voltada ao crescimento e à melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Toda a prática educativa, mesmo que não formal, envolve algum tipo de avaliação. Objetivos da avaliação. A avaliação tem múltiplas funções pedagógicas. Ela serve para acompanhar o processo de aprendizagem, identificar dificuldades e avanços e intervir de forma oportuna, antes do fim do processo. Também fornece feedbacks ao professor sobre a eficácia das metodologias, permitindo ajustes e replanejamentos. Além disso, a avaliação é um instrumento de diagnóstico e decisão, pois ajuda o docente a perceber se é necessário retomar conteúdos, mudar estratégias ou reorganizar o planejamento. Outro objetivo é estimular a participação ativa dos alunos, fortalecendo a motivação, o engajamento e a aprendizagem significativa. Importância da avaliação. A avaliação é o centro no processo educativo, pois acompanha o progresso dos alunos e melhora a prática pedagógica. Ela não se restringe a verificar desempenho, mas também permite que o professor analise e aperfeiçoe a sua atuação. Quando uma turma apresenta resultados insatisfatórios, isso não reflete apenas o aprendizado dos alunos, mas também a eficácia do ensino e das estratégias utilizadas. Por isso, a avaliação deve ser vista como um exercício de reflexão crítica, tanto para alunos quanto para professores, favorecendo a qualidade da educação e o desenvolvimento profissional docente. A avaliação do ensino. A avaliação do ensino é voltada à análise das práticas pedagógicas. Seu foco é verificar a eficácia das estratégias de ensino, e não apenas o desempenho dos alunos. Ela busca compreender se os métodos, conteúdos e abordagens utilizados são adequados, relevantes e significativos. Essa avaliação visa superar o ensino mecânico e repetitivo, priorizando práticas que promovam a aprendizagem significativa. Avaliar o ensino é examinar metodologias, recursos e resultados, não o valor pessoal do professor. Trata-se de um processo profissional e objetivo, voltado ao aperfeiçoamento contínuo da docência. Quando as ações pedagógicas não geram impactos ou transformação, é necessário rever as estratégias. Assim, a avaliação do ensino garante que o trabalho docente realmente contribua para o desenvolvimento dos alunos e o alcance dos objetivos educacionais. Objetivos da avaliação do ensino. O principal objetivo é melhorar a qualidade do ensino e garantir aprendizagens significativas. Para isso, os conteúdos devem dialogar com o cotidiano e o conhecimento prévio dos alunos, favorecendo conexões e sentido ao aprendizado. Outro objetivo é promover a reflexão crítica sobre a prática docente, permitindo ao professor identificar fragilidades, ajustar estratégias e fortalecer a gestão pedagógica, entendida como a capacidade de tomar decisões pedagógicas fundamentadas. A avaliação do ensino também orienta o planejamento escolar, ajudando o professor e a instituição a definirem ações e prioridades que garantam o aprimoramento das práticas e o sucesso do processo educativo. Dimensões avaliadas. A avaliação do ensino abrange várias dimensões interligadas. Planejamento de ensino, que deve ser elaborado pelo professor com objetivos claros, conteúdos coerentes e estratégias adequadas à turma. Execução das aulas, que exige flexibilidade para lidar com imprevistos
e adaptar as atividades conforme as necessidades do contexto. Interação com os alunos, observando a participação, o engajamento e o comportamento em sala de aula como indicadores da efetividade das aulas. Resultados da aprendizagem, que reflete também a eficácia do ensino. Avaliação institucional, que analisa as condições estruturais e pedagógicas da escola, como infraestrutura, PPP, alimentação, recursos e apoio pedagógico. Essas dimensões observadas em conjunto permitem avaliar a qualidade do ensino de forma ampla e criteriosa, considerando toda a complexidade do processo educativo. Instrumentos e estratégias. Entre os instrumentos avaliativos destacam-se observação em sala de aula, que permite acompanhar a evolução dos alunos e os efeitos das práticas docentes, autoavaliação do professor, em que o docente reflete criticamente sobre seus métodos e resultados, avaliação pelos estudantes, que oferece feedback direto sobre as estratégias e favorece o diálogo, análise dos resultados de aprendizagem, que ajuda a identificar pontos de melhoria do ensino, avaliações externas, como SAEB e ENAD, que também servem para medir a qualidade do ensino oferecido pela instituição. Esses instrumentos, quando usados de forma integrada, enriquecem a análise pedagógica e promovem o aperfeiçoamento contínuo do processo educativo. Princípios norteadores. A avaliação deve ser guiada por princípios fundamentais. Formatividade, que prioriza a melhoria contínua e não a punição. Democracia e participação, envolvendo toda a comunidade escolar no processo avaliativo. Ética e responsabilidade, garantindo o uso consciente e pedagógico dos resultados. Continuidade, pois avaliar é uma prática permanente e sistemática, não pontual. Relação entre a avaliação do ensino e da aprendizagem. A avaliação da aprendizagem foca o aluno, enquanto a avaliação do ensino concentra-se na ação docente e nas metodologias. Ambas são interdependentes, já que avaliar o aluno implica também avaliar o ensino e vice-versa. Essa integração assegura uma visão completa do processo educativo, permitindo aperfeiçoar tanto as práticas pedagógicas quanto o aprendizado dos estudantes. A avaliação do ensino e da aprendizagem é um processo contínuo e não um produto final. Ela consiste na coleta, análise e interpretação de informações sobre o desempenho dos alunos, com o objetivo de acompanhar e melhorar o processo educativo. Avaliar é uma prática presente em todas as etapas da formação, tanto para o professor quanto para o estudante, e deve ser entendida como um instrumento de reflexão, mediação e aperfeiçoamento. Avaliação como processo, não como produto. A avaliação deve ocorrer de forma constante e interligada ao ensino, permitindo ajustes no percurso e garantindo que os objetivos educacionais sejam atingidos. Mais do que medir resultados, ela busca compreender o desenvolvimento do aluno e orientar intervenções pedagógicas que favoreçam a aprendizagem. Funções da avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. A avaliação pode cumprir 3 funções principais: diagnóstica, aplicada no início ou durante o processo para identificar os conhecimentos prévios e orientar o planejamento do professor; formativa, realizada ao longo do processo para acompanhar o progresso e intervir pedagogicamente, sendo a mais defendida atualmente; e a somativa, feita ao final de uma etapa, como bimestre ou ciclos, com o objetivo de atribuir notas e classificar o desempenho. Essas 3 funções coexistem e devem ser utilizadas de forma complementar, respeitando os objetivos pedagógicos e evitando práticas excludentes. Instrumentos de avaliação. A avaliação pode ser realizada por meio de prova escrita e orais, trabalhos, seminários, projetos, portfólios, autoavaliações e observações diretas. As provas continuam sendo o instrumento mais tradicional, eficaz para medir conteúdos específicos, mas limitadas ao aspecto cognitivo. Já os projetos e trabalhos desenvolvem competências práticas, criatividade e trabalho em grupo. Os portfólios reúnem produções do aluno ao longo do tempo, possibilitando uma visão contínua e reflexiva da aprendizagem. A autoavaliação estimula a autonomia e o protagonismo estudantil, e a observação direta permite ao professor acompanhar o comportamento e o desenvolvimento individual do aluno de forma comparativa consigo mesmo e não com os colegas. Perspectivas teóricas da avaliação. A avaliação tradicional é centrada na memorização e repetição, utilizando provas padronizadas e instrumentos classificatórios. A perspectiva construtivista valoriza o erro como parte da aprendizagem.
entendendo-o como um ponto de partida para novas intervenções. Já a avaliação crítica e libertadora, inspirada em Paulo Freire, propõe uma prática dialógica e emancipadora, que respeita a autonomia do aluno e o reconhece como um sujeito ativo do processo educativo. Avaliação emancipadora. A avaliação emancipadora busca promover a autonomia e o desenvolvimento integral do aluno, diagnosticando dificuldades para intervir e não punir. Esse tipo de avaliação considera os diferentes ritmos e estilos de aprendizagem, evitando reprovações injustas que levam à evasão escolar e à distorção idade série. Avaliar nesse sentido é encorajar a aprendizagem contínua e favorecer a participação ativa dos estudantes. Relação entre avaliação e planejamento. A avaliação e o planejamento são processos interdependentes. Durante o planejamento das aulas, o professor deve definir quais funções e instrumentos avaliativos serão utilizados. Por sua vez, os resultados das avaliações servem para ajustar o planejamento, adequando conteúdos e metodologias às necessidades reais dos alunos. Fundamentos legais da avaliação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que a avaliação deve ser contínua e cumulativa, priorizando o acompanhamento e o progresso do aluno, em vez da simples verificação de resultados. As diretrizes curriculares nacionais reforçam a importância de uma avaliação formativa, qualitativa e inclusiva, que valorize a diversidade e assegure igualdade de oportunidades de aprendizagem. A avaliação como mediação e regulação pedagógica. Avaliar é também mediar e regular o processo de ensino. Por meio da avaliação, o professor identifica se suas estratégias estão surtindo efeito e pode replanejar suas ações. O foco deve ser garantir que todos aprendam respeitando os ritmos individuais. A formação continuada dos professores e o uso de metodologias ativas são essenciais para aprimorar práticas avaliativas mais reflexivas e eficazes. Instrumentos e estratégias. É importante diversificar os instrumentos de avaliação, evitando o uso exclusivo de provas e métodos tradicionais. A escolha deve considerar os objetivos de ensino, o perfil da turma e os diferentes estilos de aprendizagem. Assim, a avaliação se torna um processo contínuo e integrado ao ensino, avaliando o aluno em suas dimensões cognitiva, afetiva, psicomotora e social, e não apenas em notas numéricas. A avaliação institucional e a avaliação em larga escala. Além da avaliação das aprendizagens, há dois outros níveis importantes. A avaliação institucional, realizada dentro da escola, analisa os processos pedagógicos, administrativos e de gestão, permitindo identificar forças, fragilidades e estratégias de melhoria. É uma prática coletiva, formativa e reflexiva, que envolve gestores, professores, alunos e famílias. Já a avaliação em larga escala, ou a avaliação de rede, é aplicada a grandes grupos de estudantes, como no SAEB, Enem ou IDEB, e serve para diagnosticar e monitorar a qualidade da educação. Tem caráter normativo e amostral, e seus resultados orientam políticas públicas e metas educacionais. A avaliação formativa e emancipatória. As avaliações formativa e emancipatória representam um avanço sobre o modelo tradicional, superando práticas classificatórias e punitivas. A avaliação formativa é processual e contínua, permitindo ajustes durante o percurso. Já a emancipatória tem o objetivo de promover autonomia e liberdade, contribuindo para a formação integral do aluno. A superação ao modelo tradicional deve ocorrer de forma gradual e reflexiva, acompanhando o desenvolvimento das práticas pedagógicas e a formação docente. Relação entre avaliação e equidade. A avaliação e a equidade estão diretamente ligadas. Avaliações padronizadas e punitivas tendem a reforçar desigualdades sociais, enquanto avaliações formativas e inclusivas promovem justiça e inclusão escolar. A avaliação deve reconhecer as diferenças socioculturais e os ritmos de aprendizagem, atuando como instrumentos de inclusão e não de exclusão. Mesmo as avaliações em larga escala têm buscado modelos mais justos, como a teoria de resposta ao item, TRI, que pondera o nível de dificuldade das questões e busca avaliar competências com mais equidade. Por isso, a avaliação educacional contemporânea deve estar comprometida com a aprendizagem significativa, a inclusão, a equidade e o desenvolvimento integral do estudante, sendo parte essencial de um processo ético, reflexivo e humanizador.
Meu nome é Tamires, sou licenciada em Química, estou estudando para o PND e este conteúdo é meu resumo para a revisão.